Boa noite, sou o Padre Tiago. Bem-vindos ao primeiro podcast Pequenas Conversas, onde o livro é o pretexto para uma boa conversa. E ao longo das próximas 4 semanas vamos conversar, já o dissemos na apresentação, sobre o livro O Sinal das Igrejas Vazias, do sacerdote e teólogo Thomas Alick. E o convidado desta noite é o padre Sérgio Torres, pároco de São Vítor e também o responsável pela pastoral da Arquidiocese de Braga. É um homem sem medo na hora de experimentar novas técnicas da evangelização. E por isso iniciamos então agora este nosso encontro com o padre Sérgio, a quem agradeço muito o facto de ter aceito o desafio de estrear este podcast. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns, Tiago, por esta iniciativa. Parabéns também por não teres medo de avançar com esta proposta. Espero que seja um sucesso e que possa ajudar não só os presbíteros, naturalmente, porque é para todos os cristãos da Arquidiocese de Braga, a refletir e a pensar sobre o que estamos a fazer, até com partilha de boas experiências e, sobretudo, que seja uma oportunidade de motivação para todos. Eu acho que é mais importante. Que seja abrir uma janela de esperança para que todos possam dizer é possível, alguns estão a fazer, vale a pena, ninguém pode desistir. Aquilo que o Papa tantas vezes nos tem dito, não deixei morrer a alegria, não deixei morrer a esperança, que um dos frutos deste trabalho que estás a fazer possa ser também esse. Obrigado. Esta conversa vai então iniciar sobre um livro e um autor que eu acho que é um autor que ambos gostamos muito, Thomas Alick. Temos outros autores também que lemos os seus livros e acompanhamos de perto. Escolhi este texto do Alick porque, em primeiro lugar, está gratuito, lê-se facilmente. Espero que quem nos acompanha tenha tido a oportunidade de o descarregar e ler, e a frase que dá mote ao título do livro é de facto interpelante, ou pelo menos não deixa ninguém indiferente, não é? Que é o sinal das igrejas vazias. E é verdade que depois as igrejas vazias podem, por um lado, ser do modo factual, as igrejas neste momento estão vazias, ou Portas pode fechadas. significar alguma coisa mais, não é? E tu como pároco, a partir do dia 13 de março, uma sexta-feira, pelos vistos, foi mesmo de azar. Como é que foi de um dia para o outro ter a porta fechada? Eu acho que literalmente as coisas caíram-nos em cima, não é? Ninguém estava a pensar nisto e creio que nunca nos passou pela cabeça, a nenhum de nós, acho que eu, que vivêssemos uma situação como esta. De facto incomoda subirmos o adro da igreja e vermos, por exemplo, que aquilo parece, agora não que já foi limpo, mas parecia um relevado de um campo de futebol. Porque praticamente há 2 meses que não era pisado. E, Pois. portanto, não é pelas ervas em si, é pela simbologia de dizer, como se a gente for visitar ou passar por algum sítio que está abandonado, uma fábrica que já funcionou e que neste momento não está a funcionar, e a gente vê que, de facto, há vidros partidos, há ervas a crescer por todo lado. E o nosso adro estava assim, além da porta fechada. E, de facto, é uma imagem que dá para pensar. Por acaso, na altura, não tive a oportunidade de fazer uma fotografia, mas dá para pensar, porque parece que está tudo abandonado, está tudo vazio, estão a crescer ervas por todo lado, portanto não passa aqui ninguém, não há vida, não é caminho para ninguém. O que se sentiu mais, creio que foi a seguir, fechar a porta é fácil, mas a partir dali perceber quais são as consequências de ter a porta fechada, sobretudo pela falta de relação, pela falta de proximidade, até porque, bem ou mal, certamente a reflexão do Ali que também nos ajuda a isso, e muita reflexão que a Igreja também tem feito nestes últimos anos, particularmente com o Papa Francisco, leva-nos a perceber que de facto pode ser mais do que uma porta simplesmente fechada, mas também leva-nos a perceber que fechar a porta significaria ou significará, neste caso, simplesmente dizer não tenho mais nada para oferecer, e de lá para cá esta simbologia da porta fechada tem-me incomodado, até pela dificuldade e pela não preparação para vivermos uma situação como esta. Lentamente vamos dando alguns passos, devagarinho, com alguma resistência minha certamente, e de muita gente também trabalha aqui na comunidade, mas vamos dando alguns passos, mas de facto não estávamos nada preparados para este contexto de todo mesmo. Sim, é um conjunto
de ofertas e de mesmo, não só a nível da Eucaristia, mas também da catequese, todo um ritmo da vida da comunidade que toda a gente está habituada e de facto parece que foi como fechar a porta e fugir porque muita gente se sentiu insegura, sentiu-se amedrontada por tantas notícias que iam correndo e íamos ouvindo na televisão e foram para casa. E, Eu creio que sim, como é que porque vocês a fizeram sensação, relativamente às Eucaristias? Sei que vários colegas nossos e por todo o país têm feito esta oferta das Eucaristias online, assim como também a catequese, não é? a sensação que nós ficamos foi que de repente ficamos sem canais de comunicação, não é? Uhum. Cortou-se. Porque era uma folha, porque era um canto, porque era uma palavra no final da Eucaristia no ar da igreja, etc. E parece que de repente ficamos sem esses canais de comunicação. Ficamos mesmo. E tivemos muita dificuldade em começar a dar primeiros passos para. A nossa opção, no entanto, como de muitos outros padres, foi seguir também a proposta da Arquidiocese e acompanharmos também a celebração que o Sr. Arcebispo apresentava todos os dias através das redes sociais, nomeadamente do Facebook. Fizemos também até, em conjunto com a Diocese, essa publicação cruzada, que permite que as redes sociais da paróquia também possam transmitir essa Eucaristia. Portanto, achamos melhor fazer assim. Fizemos depois uma experiência no dia de Páscoa, porque era o dia do nosso padroeiro, que também nos levou a compreender que não é tão fácil quanto isso. Eu não imagino o que está por trás daquilo que o Facebook da Diocese apresenta quando mostra a Eucaristia do Sr. Arcebispo, certo? Ou a Eucaristia presidida pelo Sr. Arcebispo. Uma coisa fica Fizemos uma mais experiência, fácil. exatamente, percebemos que de facto os meios não são assim tão fáceis quanto isso. Até nesse aspecto não é o mundo que nós habitemos porque não estamos preparados para isto e porque também não é a nossa mentalidade, nem a cultura nos preparou para este tipo de celebrações e percebemos que telemóvel mais ao alto, telemóvel mais na horizontal, não era de facto uma boa forma de comunicar. Problemas de som, dificuldade em ouvir, em se fazer ouvir. Portanto, não é fácil, acho eu, e nós não estamos preparados tecnicamente. Também fui percebendo, e aqui certamente será um desafio no futuro para nós, presbíteros, porque usamos a palavra nestes púlpitos todas as semanas, que é, quer no púlpito físico na igreja, quer também nos púlpitos digitais, digamos assim, como disse, para os quais percebo que ainda estamos menos preparados, que é ter uma palavra que eu creio que poderá ser diferente. Percebe-se, e sem crítica nenhuma, porque acredito que todos fizeram estas coisas todas na melhor das boas vontades e com o desejo de servir o melhor possível do seu povo e de o alimentar, que não estamos preparados para estas coisas. Embora me levante também uma segunda reflexão, que é se isto é mesmo tudo necessário. Se é mesmo tudo necessário. Se não era suposto nós também termos cristãos, ou tê-los suficientemente preparados para que eles soubessem em sua casa fazer aquilo que nós tanto falamos como conceito, mas não sei se conseguimos ter implementado até hoje como realidade, que é a famosa expressão igreja doméstica, certo? Se é uma igreja doméstica, a ideia que eu tenho é, será que os nossos cristãos conseguem autoalimentar-se? Ou são um bocadinho como aquela imagem que nós vemos no National Geographic ou noutros canais do Odisseia, em que a mãe pássaro, a mãe passarinho vai buscar a comida e os outros passarinhos estão no ninho à espera, de bico aberto, que a mãe venha trazer. Se a mãe não trouxer, eles morrem à fome, certo? Claro. Eu não sei se isto é uma imagem de uma igreja, e se pode aplicar com o devido respeito à igreja, de uma igreja ainda muito infantil, que está sempre à espera que alguém lhe vai meter comida na boca, ou se nós podemos também aqui perceber que há um caminho de trabalho muito grande pela frente a fazer com os nossos cristãos, para que eles também saibam procurar, tenham desejo de se alimentar, sem estar sempre à espera que, se o padre não aparecer no Facebook para rezar o terço, eu já não rezo o terço. Ok? Não sei se de facto não precisamos ter aqui algo mais maduro, neste sentido, mais maduro e mais adulto, certo? Mais maduro e mais adulto, para que percebamos que, de facto, se por alguma razão isto se prolongar, seja de que sentido for, as pessoas têm forma de se alimentar e de cuidar da sua vida espiritual. Sim, é verdade é que ao longo dos últimos tempos o problema está identificado, não é? E não é novidade nenhuma de uma pastoral dos sacramentos, de as pessoas não serem proativas e de simplesmente quase uma paróquia de consumo, e eu acho que este tempo veio trazer isso tudo a nu, não é? Porque de um momento para o outro, faltando os sacramentos, sobretudo o da Eucaristia, foi como se a vida das paróquias e da igreja tivesse simplesmente eclipsado, e daí à pressa ter que continuar Outra vez. a dar de comer
aquilo que as pessoas estão habituadas. E depois, há pouco nós estávamos a falar antes Mas de tu concordas que se pegarmos naquela expressão que o nosso povo diz, cada um colhe o que semeia, o que nós colhemos neste momento, nesta situação, é fruto do que estamos a semear? Absolutamente, absolutamente. Se por um lado, eu sou dessa opinião, não é? Por um lado, uma igreja ainda demasiado formal, tradicional, aquilo que tem para oferecer é o que oferece desde há muitos anos, inclusive a Eucaristia. É um outro debate também igualmente interessante quando nós dizemos que é a obrigação da Igreja oferecer a Eucaristia, mas quando ela não é possível, o que é que nós temos para oferecer, não é? Todo aquilo que estamos a falar há pouco, da igreja doméstica, da oração, de um caminho também maduro, pessoal, de fé. Se não for a paróquia oferecer, então não há nada. Mas depois ainda uma outra coisa que me faz talvez ainda mais impressão, é dizer como se não houvesse Eucaristia, não há igreja. A Eucaristia, a celebração dessa Eucaristia, senão, a pergunta é, então e aquelas comunidades de missão, seguramente, onde há a celebração da Eucaristia 2 vezes por ano, se muito, não é? Quer dizer que são comunidades mortas? Aquilo que nós vemos não é? O Concílio sempre disse que a Eucaristia é o cume e a fonte, certo? Portanto, Certo. para chegarmos lá, para chegarmos ao topo de Sameiro, temos que percorrer uma série de estradas e uma série de quilómetros. E, portanto, faltaria aqui uma aposta muito clara nesta série de estradas e de quilómetros para que depois a Eucaristia fosse mesmo o ponto alto da nossa vida de fé, não é? Uhum, uhum. Mesmo antes de iniciarmos, estamos a falar sobre isso, às vezes algumas coisas um bocado mais caricatas, que para o sacerdote aquilo que tem celebrado a Eucaristia online é uma novidade, também do mesmo modo como é uma novidade para quem está a celebrar neste modo novo, não é? Através das Eucaristias que celebramos a partir do Passo, o modo como as pessoas estão ali a interagir, Comentar. mandando, mandando flores, mandando Emojis. emojis, mandando caretas, levanta a Caretas não pergunta. é bom. Algumas mais simpáticas do que outras, mas a pergunta é, bem, estão ali com o mesmo espírito como se estivessem na igreja, ou é até uma oferta tipo entertainment que se está a oferecer? Pois. O feedback que eu recebi de algumas pessoas que participaram ou que assistiram à Eucaristia dessa forma é que de facto não é a mesma coisa, Uhum, que não é. A distração é maior, a necessidade de uma concentração também é maior, que a envolvência até do próprio corpo, até dizíamos antes de começar a uhum. brincar e a sério, que no dia 30 e 31 de maio, se isto voltar à normalidade, pudermos abrir as nossas Eucaristias para começarmos a celebrar, que o cântico da comunhão devia ser mesmo este, nem que fosse o cântico de entrada, que não tinha problema nenhum, formarmos um só corpo em Cristo Jesus, todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Acho que de facto devia ser o cântico escolhido por esse dia, porque o que as pessoas também dizem é mesmo isto, sentem a falta do corpo, a falta Uhum. de um corpo, de quem está ao nosso lado, de quem... Ao mesmo tempo, também somos fruto deste tempo, do contexto sociocultural em que vivemos, e é muito fácil a tendência, e nós sabemos quantas pessoas fazem o que fazem por causa de um gosto, por causa de um like, outra coisa. Eu acho que está na ponta do dedo e já está na nossa natureza comentar dessa forma e clicar lá para dizer Claro. que gosta. O Ali, que uma das frases que acho interessantes no livro dele, é quando ele faz quase esta crítica da devoção virtual, da comunhão à distância, mas diz ele, se isto fosse para ser levado a sério, para prolongar-se no tempo, seria algo sumamente bizarro, diz ele, Sim. não é? Eu gosto, neste sentido, por exemplo, eu gosto até de um gesto que acontece de forma, não é bem privada, mas quase, que é quando os catecúmenos vão entrar pela primeira vez na igreja. É o Uhum, bispo que os recebe cá fora, à porta da igreja, com outros cristãos. Não entra dentro da igreja porque não pertence, as portas estão fechadas, digamos assim, porque ele não pertence à uhum, comunidade, mas esta simbologia de alguém que está fora, que ainda não faz parte do corpo, mas que está cá fora, então vai-se juntar a nós, vai-se juntar aos que já fazem parte do corpo, vem aquele, digamos, que em nome de Cristo preside esse corpo, é uhum. ele que lhe pergunta se ele quer fazer parte deste corpo físico também, não é? E é que lhe abre a porta para que ele possa entrar. Eu acho que a imagem é muito bonita daquilo que nós somos igreja, porque isto de facto, neste caso destas celebrações e destes condicionalismos todos que estamos a atravessar, fazem-nos pensar ainda com mais, digamos, com mais profundidade
nesta necessidade de sermos corpo, nós vamos para a igreja, recebemos os sacramentos, são sacramentos de incorporação, não é? De ganhar corpo na vida cristã, na comunidade. Até nos devia levar a pensar mesmo em tantas outras coisas que nós fazemos, às vezes até da catequese, que não ajudam a fazer corpo, é apenas uma presença física numa sala, mas que depois não ajuda a fazer comunidade, a fazer corpo. Também nos levaria, sei lá, neste âmbito de reflexão. Desculpa, sim, claro. Uma coisa que é uma frase que tenho ouvido por todo o lado, não é? E eu estou curioso para perguntar o que achas, não é? Que diz sempre, depois desta experiência de confinamento, nada será igual, ou muita coisa vai mudar. Achas que quando reabrirmos as portas da igreja, muita coisa vai mudar? O que é que vai mudar? Ou simplesmente foi aqui uma pausa que se fez e agora retomamos aquilo que era já tradicional? Alguns têm maior clarividência que outros. Acredito que o Ali que tenha maior clarividência, para a sua reflexão certamente, do que eu tenho. Sou cético, honestamente, por várias razões. Em primeiro lugar, porque acho que nós temos todos memória curta e rapidamente fazemos como ao povo que saiu do Egito. Preferimos as cebolas do tempo antigo e queremos voltar para trás. Queremos voltar para trás. Eu estou convencido que se nós, teoricamente, e apenas como hipótese, em setembro tivéssemos uma vacina ou um medicamento que em 2 ou 3 dias arrumasse com este vírus, nós voltávamos ao normal. Eu estou convencido que nós voltávamos a fazer tudo igual. Estou convencido. Ontem, por coincidência, encontrei um novo livro que foi agora publicado do Armando Matteo, um teólogo italiano, chama-se Pastoral 4.0, e ele fala sobre o eclipse dos adultos na vida da igreja e o problema da transmissão da fé às novas gerações. E ele diz isto mesmo de forma assim muito, muito clara também, que é, nós não estamos a conseguir passar essa informação, melhor, essa formação e essa nova proposta. Ele diz isto assim de forma muito simples. Para resultados diferentes é preciso ações diferentes. Mas para termos ações diferentes é preciso uma mentalidade diferente. E eu não sei se em 2 meses se muda uma mentalidade. Claro. E creio que, mesmo olhando para o contexto sociocultural em que estamos a viver, estamos com dificuldade em lê-lo com realismo e tentarmos perceber o que é que devemos fazer. Além disso, também creio que nos ataca uma forte inércia pastoral. Quem ler o livro do Alic e quem ler a exortação apostólica do Papa Francisco, a Alegria do Evangelho, vai perceber que está tudo lá escrito. Mais extenso, sem dúvida, o que o Papa põe, mas está tudo lá escrito. A pergunta é, está lá dito, estão lá ditas quais são as ações diferentes que nós devemos fazer, mas não conseguimos ainda mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade não mudou e eu não sei se muda em 2 ou 3 ou 4 meses de confinamento. Porque aquilo que nós estamos hoje aqui a discutir é aquilo que nós já analisámos há muito tempo, não é? Aquilo que vamos discutindo há muito tempo. O Papa Francisco publicou o documento que eu fiz referência à Alegria do Evangelho no final de 2013, portanto estamos a caminho de 6 anos e meio, 7 anos, e se olharmos para o que lá está escrito, para o que ele propõe e para os passos concretos e visíveis que nós demos, enfim, tenho as minhas dúvidas que tenhamos avançado muito. Então parece que se calhar mesmo o que diz o Alic, depois um outro autor que também gostamos ambos, o padre James Mallon, não é? Com os vários livros que foi escrevendo ao longo, pelo menos um mais recente, que é o Desbloqueia a Tua Paróquia. Já foi publicado, já saiu outro entretanto. Sim. Para além da tua paróquia, deve estar a chegar. Senão tens que começar a pô-los, tens que começar a aproveitar a livraria para fazer de Amazon de Braga e a gente vai lá comprar. As editoras estão paradas. As editoras não mandam nada. Mas tanto o Alic como o Mallon, mas o Alic neste caso, quando diz que se aquilo que está a acontecer agora, igrejas vazias, não é uma previsão do futuro da igreja, ou seja, que até agora, ou no passado, antes de irmos para confinamento, se não estávamos com igrejas cheias de nada, não é? E que, tal como dizias, ao reabrirmos as portas, voltaremos a ter as mesmas pessoas, ou se calhar com um número, porventura, mais reduzido pelos receios, mas continuaremos a ter cristãos que continuam os mesmos de antes desta experiência, não é? E é óbvio que trata-se aqui de uma aposta
radicalmente diferente no modo de evangelizar, não é? E o Ali que toca nesse assunto quando ele diz, bem, hoje em dia não é a diferença entre ateus e crentes, já para não dizer todas aquelas categorias que existem até agora, os cristãos militantes, os cristãos temporários, mas ele diz entre aqueles que andam à procura e aqueles que já estão confortavelmente instalados deixa-me dizer assim, dali já não se espreme muito mais, não é? E uma das razões de querer falar contigo é porque acho que tens, como dizia no início, não tens medo de experimentar novas metodologias, não é? Porque uma coisa é certa, o tipo de catequese que temos, o tipo de propostas que nós fazemos serviam, e são corretas, mas serviam para um tempo que já não é aquilo que nós hoje estamos a viver, não é? E eu acho que, porventura, esta experiência toda do confinamento trouxe isso mais uma vez a nu, que não temos sabido fazer gerar cristãos, não é? Sim. E como é que tu vês esta gente? Mas não é seguramente, permite-me a interrupção, mas não é seguramente por falta nem de meios, nem de propostas pastorais, nem de reflexão pastoral, nem de nada, certo? Então o que é que falta? O que o Papa Francisco diz, e estes dias no trabalho que eu tive com os alunos na aula de evangelização que foi esta semana, eu chamei-lhe o segredo que o Papa Francisco tem na Evangelii Gaudium. E o segredo, ele disse, era a coisa mais básica de todas, que é renovar nossos encontros com Cristo. Uhum. E provavelmente, se nós lermos todos estes autores que vão refletindo, e gosto muito deles porque a proposta pastoral que fazem não é teórica, de facto, é aquilo que experimentaram, que funcionou e que nos pode ajudar. O Ali que diz isto de forma muito clara, ele diz assim: estivemos demasiado preocupados em converter o mundo, o resto, e não a nós mesmos. E isto não significa apenas melhorarmos-nos, mas passar radicalmente de um estático ser cristão a um dinâmico tornar-se cristão. Ele diz isto, creio que na página 9 do livro. E, portanto, o segredo de que toda a gente aponta é sempre o mesmo. É o da nossa relação pessoal com Cristo. E eu acho que é isto que nos falta, não é? Que nos falta, que é ajudar quem temos. Eu sei que a linguagem para estes dias não é muito simpática, porque o vírus que nos está a afetar não é propriamente uma coisa muito simpática. Mas já usei essa analogia e creio que as pessoas entendem se eu disser que nós precisávamos era mesmo assim. Neste momento, se eu estivesse aqui na mesma sala contigo, infectado com a Covid, que não estamos, graças a Deus, e desse um espirro, tu sabes o risco que corrias, certo? Uhum. Estando eu infectado. Basta um espirro, uma coisa praticamente invisível, com meia dúzia de gotículas no ar e estarias tramado. Nós precisamos de cristãos assim. Nós precisamos de cristãos que respirem cristianismo. Nós próprios, estou a falar de mim, estou a falar também de mim, certo? Primeiro lugar como cristão, depois como presbítero, sem dúvida. Mas como cristão, nós precisaremos de cristãos assim, no bom sentido, completamente infectados, que com um espirro que dessem, isto é, pela coisa mais simples que fizessem, pudessem infectar outros. Costuma-se dizer que as pessoas são como as velas, uma acende a outra. E o Papa Francisco está sempre a dizer isto, é mesmo por atração. Ora, o nosso cristianismo, a nossa vivência em igreja, aqui um bocadinho ironicamente, a excelência das nossas relações fraternas nas nossas comunidades cristãs, são de facto uma vela que permite acender outra, ou para conseguirmos sair, temos que recuar um bocadinho e renovar o que temos dentro. Pois É a minha não. dúvida também às vezes, precisamos daquilo que temos dentro de casa, porque nós nunca teremos, creio que não estou errado na minha afirmação, nunca teremos aquilo que o Papa Francisco pede, discípulos missionários, se não tivermos discípulos. Era assim que o Bartolomeu dos Mártires dizia, não era? Arder para iluminar. E, portanto, ou temos gente em fogo, em brasa, ou então não incendiamos ninguém. E eu creio que o segredo, para mim, passaria por aqui, por encontrarmos formas de que as pessoas que estão dentro das nossas comunidades, e já são muitas, eu gosto muito daquela imagem do profeta Ezequiel, do capítulo 47, daquela visão, que é o sonho de Deus, de uma igreja que é uma torrente de água que sai para todos os lados, e se reparares, neste momento essa torrente está parada. Uhum. Mas daqui a 15 dias voltamos a abrir as portas dessa torrente, e todos os domingos, pelo mundo fora, é uma torrente de pessoas. E diz lá a visão que Deus tem, que anuncia através do profeta Ezequiel, diz assim: onde esta torrente chegar, haverá vida por todos os lados, a tal igreja em saída, haverá vida por todos os lados, haverá alimento, e as plantas que forem regadas com esta água serão fruto e serão remédio. Eu acho que é uma visão espetacular, uma visão fantástica para a igreja.
mas precisamos ter água viva cá dentro. Um dos pensamentos que guardei é este de Bento XVI, quando ele veio a Portugal, na sua visita a Lisboa. Uma das frases, acho muito lúcidas, quando ele diz: não podemos dar por pressuposto que a fé existe, não é? E para arrancar com alguma coisa nova, se mesmo depois deste tempo todo de confinamento, se refletíssemos e sobre aquilo que se está a passar, sobre todo o caminho que nós fizéssemos agora, este seria um bom ponto de partida. Não dar por pressuposto que a fé existe, em quem já participa nas nossas comunidades. E se nós não dermos por pressuposto que a fé existe, então seguramente o tipo de ação pastoral, o tipo de iniciativas que temos que ter é de primeiro anúncio ou naturalmente querigmáticas, que é uma palavra que se calhar as pessoas não estão tão à vontade para saber o que é que ela significa, mas é de um primeiro anúncio, ou seja, vamos partir do princípio que as pessoas nunca fizeram uma experiência real, concreta com Cristo e, portanto, desde logo é necessário apresentar quem é esse Cristo, o que é que ele tem para nos dizer, de que modo é que ela pode transformar a nossa vida, como diz o Papa Francisco, a conversão pessoal, só Sim. para depois desembocar na conversão pastoral e das comunidades, não é? Eu creio que essa virá por acréscimo. Se renovarmos uma coisa, acontecerá outra, com a certeza, não é? Renovar-se-ão as nossas comunidades. Mas para mim, e pela reflexão que tenho feito, eu creio que há coisas mesmo básicas, até para quem, por exemplo, frequenta semanalmente a Eucaristia, haverá coisas básicas que nunca foram explicadas. O Papa Francisco disse recentemente: ensinar a rezar é a nossa grande missão. Eu não sei se nós alguma vez nos dedicamos assim seriamente a ensinar os nossos cristãos a rezar. Isso, olha, vai ser uma das perguntas que tenho que fazer ao Pablo no último encontro. Muito bem. Porque, Mas acho que sim. Qual é, alguém dizia a respeito do discipulado, e que nós podemos aplicar a tudo na igreja, dizia assim: porque é importante aquilo que tu disseste, quando nós tivermos consciência do que é o problema, será mais fácil resolvê-lo se o quisermos atacar. Nós já temos o elenco de problemas, precisamos mesmo de atacar, naturalmente. Mas alguém dizia que se o propósito da tua igreja fosse fazer discípulos, que é, então tu devias ser capaz de responder a duas perguntas, que era: qual é o plano que tu tens para o fazer e se está a funcionar? Não é? E nós, se o nosso objetivo é esse, se nós existimos como igreja, como disse lá o Papa Paulo VI, para evangelizar, como diz o Papa Francisco, espero uma nova etapa evangelizadora na igreja, que não deixe as coisas como estão. Portanto, temos aqui tantas indicações de missão, de caminho, nós devíamos ser capazes de responder estas duas perguntas. Eu tenho um plano, e se está ou não a funcionar. Eu acrescentava uma outra coisa que me parece importante. Às vezes nós temos esta fixação de que alguém nos diga por onde devemos ir, como se houvesse um caminho uniforme para toda a igreja, ou em Portugal ou no mundo todo, não é? Digam-nos o que é que nós devemos fazer para tentarmos fazer isso, não é? E às vezes esquecemos-nos, não sei porquê, que o Espírito Santo ainda trabalha alguma coisa na igreja, não é? Portanto, mais do que estar aqui a elaborar uma estratégia muito bem desenhada, tentando prever todos os passos e obstáculos, ter esta coragem de arrancar, não é? De fazer alguma coisa e deixar que o Espírito vá também trabalhando, não é? Agora, Sim, uma das coisas seguramente, que eu creio que não é é importante, repetindo fórmulas que lá chegamos, não é? sim, uma das coisas que eu creio importante neste sentido é que nós falamos muito de igreja doméstica, mas, por exemplo, neste contexto que estamos agora, acho que nunca explicamos às pessoas o que é uma igreja doméstica, o que é que faz. Não sei se nós alguma vez demos ferramentas às pessoas para que elas possam Diz-me uma coisa, fazer. dando aqui uma guinada ao lado, Sim. mas porquê que começaste esta proposta do Alfa? Para quem não conhece, o que é isso do Alfa? Que benefícios é que trouxe e em que medida Sim. também corresponde às tuas expectativas ou aquilo que foste pensando ao longo dos últimos tempos? Nós não conhecíamos, foi também um bocadinho por influência da leitura do livro do padre James Mallon. Pedimos depois para que alguém responsável por esta proposta de primeiro anúncio, porque é uma proposta de primeiro anúncio que nós habitualmente não temos, isto é, se nós tivermos que falar com algum cristão e encontrarmos uma forma de irmos ao encontro daqueles que estão afastados, não temos praticamente nada, não o fazemos, habitualmente não fazemos uma proposta destas, como dizias, querigmática, portanto de anúncio, de fazer um primeiro anúncio às pessoas.
Ouvimos vários testemunhos, foi assim que as coisas funcionaram, com boas práticas e o testemunho de párocos, particularmente da zona de Leiria e de Coimbra, a quem pedimos para estarem aqui no nosso arciprestado de Braga, e que nos trouxeram o testemunho e os resultados desse tipo de trabalho. Aquilo encantou muita gente. Foi das primeiras vezes que eu tive na paróquia pessoas a dizer Padre Sérgio, avance, nós estamos disponíveis para o que for preciso. E decidimos avançar. Estávamos com uma média de 2 cursos por ano, a fazer um no outono, outro no inverno. Tivemos que parar quando encontramos esta situação e fomos obrigados todos a parar e no fundo a fechar a porta. Estávamos já no 5º curso alfa, com uma média de 40 adultos, 18, 20, 60, 70, 80 pessoas, até aos 80 anos, digamos assim, mas com uma média de 40 pessoas a participar em cada curso. Dessas 40, depois de fazerem o curso, que são 3 semanas, com uma refeição, com vídeos, etc., a maior parte deles queria continuar o seu caminho de fé. Claro que a partir daqui surgem algumas dificuldades, que é criar um caminho que ajude as pessoas a continuar. Estamos ainda nos primeiros passos, mas estamos a conseguir, regra geral, que eu diria que 80% das pessoas continuam e querem continuar. Mas Querem continuar também. A diferença entre uma catequese de adultos ou formação de adultos e participar num grupo alfa? Aqui a vantagem é esta. Em primeiro lugar, tem uma refeição. O Dom Francisco é muito importante. O Dom Francisco disse-me que, de facto, nós acabaríamos por perceber, o Dom Francisco esteve aqui connosco, agora está em Évora, disse que nós iríamos acabar por perceber o potencial que tem uma refeição. Por alguma razão, Jesus passava muito tempo à mesa. E, de facto, tem um potencial tremendo. Aliás, neste momento, por exemplo, em que nada destes grupos estão a funcionar, como é normal, estamos todos parados, não há condições para o fazer, eu percebi, até pela participação em vários encontros Zoom destes grupos, que acabou por se estabelecer uma espécie de uma rede capilar entre estes grupos. Ou seja, o animador de cada grupo, que acaba por ser aqui uma questão também importante que não vem para hoje, que é o trabalho com as lideranças, ou seja, como é que nas comunidades conseguimos criar líderes que puxem outros, será um assunto certamente para outra ocasião, puxando por estes grupos, eles quiseram continuar, ainda que fosse só para se verem, para fazer uma oração, para fazer uma pequena partilha, mas criou-se aqui de facto uma rede capilar, e partiu, e era aquilo que há pouco eu queria dizer, da fraternidade, porque nós temos um discurso a respeito da igreja doméstica, mas depois não é prático, ou seja, não o traduzimos na prática, como é que o podemos concretizar. Temos um discurso sobre a comunidade, mas não temos ferramentas nem formas de ajudar a construir comunidade. E por exemplo, este curso Alfa ajudou a começar a construir comunidade. Hoje é muito mais frequente, no final de uma Eucaristia, ver um grupo muito maior de pessoas que fica no final a conversar porque se conhecem do Alfa. É frequente até, permite-me só termino, já te passo a palavra, ver pessoas dizer assim, olha que afinal, e isto é importante, porque às vezes é um sinal sintomático do que temos que corrigir nas nossas comunidades, porque ao trabalhar com aquilo que nos exige trabalhar neste curso, acaba por ter que mudar também a forma como o resto da comunidade trabalha. A expressão que nós usamos é, nós ao sábado, à noite, quando temos o curso Alfa, não podemos mostrar-lhes o andar modelo e depois no domingo mostramos o resto dos apartamentos e não são iguais. E as pessoas queixaram-se. Foi interessante, foi um pormenor muito interessante. Negativo, mas que acaba por ser de reflexão excelente para a nossa forma de estar como igreja. Isto é, diziam assim, ao sábado vocês acolhem-nos, fazem uma grande festa, dão beijos, dão abraços, partilhamos a mesma mesa. E quando eu venho aqui à paróquia ao domingo, parece que já me conhecem. E, portanto, nem para perceber como esta mudança de mentalidade, de cultura, do acolhimento, da fraternidade, isto leva muito, muito, muito tempo. Agora que tem sido uma ferramenta ótima para começar a chamar pessoas para a igreja. Temos sentido isso. O primeiro curso foi de pessoas muito próximas da igreja. À medida que os cursos foram alargando para o 3º, 4º e 5º, foram as próprias pessoas que convidaram outros amigos, às vezes até fora do nosso âmbito, que nós não conhecíamos, fora até do âmbito da igreja, pessoas até que não que são crentes, que são ateus, mas que agora se estão lentamente a aproximar. Também temos mesmo que concluir que eu queria cumprir esta coisa da meia hora, já resvalamos. Já passamos, é? Já passamos, mas vamos ver se mais 1 minuto ou 2. Mas estava aqui a pensar, de facto, uma das coisas que pode ficar como mudança, que ainda não existe, mas talvez a consciência, a base, não é? Para mudar no futuro. É esta experiência da casa, não é? Como estamos agora a falar, da igreja doméstica. Mas de um momento para outro as pessoas foram forçadas a estarem em casa.
E ao longo dos últimos tempos fala-se muito desta igreja doméstica, e é verdade que, pronto, estando em casa, mas de um modo desprevenido, não previsto, não preparado, não é? E a Arquidiocese de Braga, ao longo destes 2 anos, porventura, tem feito esta proposta dos grupos semeadores de esperança, tem feito a proposta, sobretudo, o interesse é a dinâmica dos pequenos grupos, não é? Que podem e que acontece naturalmente fora do templo, da igreja e em casa. Se calhar esta pode ser uma das mudanças. Tomar consciência que a casa pode ser um local de crescimento na fé. Eu estou convicto que é mesmo, Todos os... Agora a ideia era estar em casa do modo consciente e preparado, exato, não é? sim. Quando nós preparamos as coisas, como disse, esta situação apanha-nos a todos completamente desprevenidos, mas, e só para continuar a reflexão de trás, nós depois do Alfa conseguimos, dentro do possível das nossas condições, criar grupos de continuidade, que são pequenos grupos. E o que nós pedimos essencialmente às pessoas, nós até chamamos estes pequenos grupos cenáculo. São cenáculos, ou seja, eles reúnem nas casas preferencialmente. Fazem uma refeição na casa, ou porque quem os acolhe, o dono da casa, já preparou a refeição que eles partilham. Tem depois um tema de preparação, que eles trabalham e que fazem de reflexão e oração. E no fundo é isto. Isso já tínhamos previsto e estava a funcionar com vários grupos que estavam já a reunir nestas casas. Já havia pequenos cenáculos que estavam a reunir, não sei se eram 6 ou 7, que estavam a reunir com os seus grupos, quem já fez o Alfa, fez outros passos, e agora estavam a reunir. E devo dizer que funciona, por experiência própria, funciona muito bem, porque ajuda também a manter. É verdade que temos de trabalhar no futuro esta questão de não serem capelinhas, mas isso será para outro discurso e não esta hora que temos que terminar. Mas é uma questão que funciona, e devo dizer ainda, para motivar todos os que estão a ouvir-nos, que de todos os livros de pastoral que eu tenho lido, certamente tu também tens lido, até começar pelo teu, todos que falam destas coisas, da importância dos pequenos grupos. Dizem mesmo, quanto maior for uma comunidade, em parcelas mais pequenas tem que dividir para criar estes elos de comunhão, de fraternidade e estes vínculos de proximidade. Olha, para terminar, o que é que recomendavas a quem nos está a ouvir? Que livros, que autores é que recomendavas para quem gostou da conversa e quer aprofundar um pouco mais? O primeiro que eu recomendava era, sem dúvida, voltar a ler o documento do Papa Francisco, A Alegria do Evangelho. Acho que merece ser lido e relido e bem trabalhado nas nossas comunidades, por estas acentuações que nós demos, e o tempo é muito curto, por outras, por exemplo, que vêm absolutamente a propósito neste momento em que a Igreja também é chamada a olhar para os pobres e para todo tipo de pobreza. Não é só pobres de massa e arroz, mas para todo tipo de pobreza. Isso a mim causa um extremo incómodo ficarmos assim fechados e ter respostas muito parcas para esta situação. E acho que a Igreja devia ter uma resposta muito forte. Gosto muito de uma expressão que nos deve também fazer pensar, do Yves Congar, que dizia assim, quando Deus às vezes faz surgir fora da Igreja uma resposta que deveria ser da Igreja. E acho que nós nesta hora também deveríamos ter tantas respostas que surgiram, se nós também não deveríamos ter sido responsáveis por determinado tipo de respostas. Portanto, o Papa fala muito, há quem diga que é o melhor documento do magistério da Igreja na relação entre Cristo, a Igreja e o cuidado com os pobres. Portanto, é um convite para isso, por todas estas situações pastorais, mas também da atenção aos pobres, para não ficarmos só por estas coisas pastorais e estruturas e grupos, mas também por esta atenção muito forte aos pobres e à pobreza. O lugar do crente é ao lado do pobre, que é onde está Deus e onde está o coração de Deus. Em segundo lugar, para quem quiser, de uma perspectiva mais ampla, recomendava a leitura do livro do Padre James Mallon, porque, como disse, para mim é um ótimo livro e tem uma proposta muito concreta, já posta em prática na sua paróquia, onde ele estava, e agora na diocese de que ele faz parte. Se quiserem depois, posteriormente, esse livro é uma consequência do Alfa, sobretudo pela questão da liderança, que eu acho que também é muito importante, como disse, é um assunto para outro contexto. Mas estavas a falar daquilo, Renovação Divina, não é? Sim, estava a falar da Renovação Divina em segundo lugar, sim. E agora este Desbloqueia a Tua Paróquia, que já será um livro posterior para quem quiser, por exemplo, experimentar o Alfa e tentar perceber, e aqui temos conseguido isso, dar espaço para que os leigos assumam este trabalho todo. E eles assumem. Nós temos imensas pessoas na nossa comunidade, eu tenho dito isto e com isso termino, que há 2 anos atrás me dissessem assim, olha, estás a ver aquela pessoa que lá embaixo ao fundo, mais aquela, daqui a 2 anos estão comprometidos na tua paróquia, estão completamente empenhados, podes-lhe pedir um curso e assim podes pedir outro, e eles vão servir a comunidade. Eu teria dito, é impossível, nem os conheço, mas isto é verdade. E funciona, e portanto permitiu, como diz esse livro, Desbloqueia a Tua Paróquia, comecem a surgir outros líderes. E eu acho que nós tivemos também, no nosso caso, como presbíteros e pastores, esta capacidade de abrir mão e deixar que eles façam,
nós temos imensas pessoas nas nossas assembleias com imenso potencial para podermos também concretizar esta renovação. Sérgio, se estivéssemos a usar o Zoom, estamos nos 40 minutos e eles Certinho, cortam. então. Não, Muito bem. eles cortam a ligação, aquilo é Mais uma drástico. vez, obrigado pelo convite e que seja um sucesso, Tiago. Sérgio, obrigado, gostei mesmo muito Gosto foi de mesmo meu. conversar Muito contigo. obrigado. E quem sabe, não, certamente ainda vou ter que te chatear mais uma vez para continuarmos. Um gosto mesmo, acredito. Um dos Obrigado. assuntos que gostava mesmo de conversar contigo é sobre as lideranças, não é? Que eu acho que também é fundamental para o futuro da Igreja e seria mesmo muito bom conversarmos sobre esse assunto. Agradeço. Com vírus ou sem vírus, cá estaremos. Se for sem vírus, melhor. É mais sério, de acordo. Olha, e se for na livraria também ainda melhor. Realmente estamos nos primeiros livros. Agradeço a todos os que nos acompanharam nesta conversa. Foi um prazer e muita gente nos foi acompanhando, foi comentando. Peço desculpa não ter tido esta capacidade de introduzir alguns comentários na nossa conversa. Espero numa próxima edição de eu conseguir fazer e convidar-vos então para duas coisas. Uma, marcamos encontro novamente de hoje a 8. O próximo convidado será o padre Luís Miguel, ainda sobre este livro do Thomas Alick, mas já numa vertente diferente. E depois também convidar a que todos façam-me lá esse favorzinho de subscrever o Facebook da Livraria Diário do Minho, porque é um modo também de estarem por dentro das novidades que vão saindo e visitar a nossa página, que os livros que o Padre Sérgio foi recomendado estão lá. Ainda não somos a Amazon de Braga, mas tentamos fazer qualquer coisinha. Muito obrigado pela vossa presença e marcamos então o encontro de hoje a 8.